Provérbios é mais do que sabedoria antiga, é um manual de resultados. Napoleon Hill entendeu isso e traduziu cada princípio em ação prática, mente focada, disciplina inabalável e propósito claro. Quando você aplica Provérbios à sua rotina, algo muda. O caos ganha direção, o medo cede à fé e o esforço se transforma em riqueza. Hoje, você vai descobrir como as palavras de Salomão e os ensinamentos de Hill formam o código definitivo para prosperar com propósito, disciplina e paz. Provérbios começa com uma verdade simples, mas poderosa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso não significa viver com medo, mas com reverência. É reconhecer uma ordem maior, um sistema invisível que recompensa quem anda em alinhamento com princípios eternos. Napoleon Hill chamava isso de inteligência infinita, a força que responde quando mente, propósito e ação vibram na mesma frequência. Hill dizia que toda riqueza começa pela forma como você pensa. Mas Provérbios vai além. Ensina que toda riqueza se mantém pela forma como você vive. Não adianta acumular se você não aprendeu a se dominar. Como a cidade derrubada sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Salomão comparou o homem sem autocontrole a uma cidade sem defesa. E é exatamente isso que acontece quando você não governa suas emoções. Qualquer distração invade, qualquer crítica te abala, qualquer tentação te derruba. Napoleon Hill foi direto. Antes de conquistar o mundo, conquiste a sua mente. Domínio próprio é o primeiro passo do sucesso. É a muralha invisível que protege o propósito. É o escudo que impede que você desista no meio da construção. E se você observar, toda derrota começa dentro. Ninguém fracassa no bolso antes de fracassar na mente. É por isso que Hill reforçava tanto o poder da disciplina pessoal, a capacidade de continuar mesmo quando ninguém está olhando. Provérbios 6:6 te convida a observar a formiga. Ela não tem chefe nem comandante, mas trabalha no verão para garantir o sustento no inverno. A formiga é o símbolo da ação silenciosa, da constância sem plateia. Ela não trabalha por aplausos, mas por sabedoria. É isso que falta em muitos, iniciativa quando ninguém cobra. Hill chamava isso de persistência autodirigida. É a arte de agir sem depender de motivação. A formiga age porque entende o ciclo da vida. Ela sabe que o inverno chega e se não plantar agora, vai faltar depois. O sucesso é assim também. Ele chega para quem trabalha enquanto os outros esperam inspiração. Se você quer resultados, precisa entender. Riqueza é consequência de hábito. Fé é ação disciplinada. Sabedoria é comportamento diário. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, lembre-se de deixar o like e se inscrever no canal agora. Isso garante que você continue recebendo mensagens que transformam mentalidade, propósito e resultados. E ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Domínio próprio não é apenas sobre controle emocional, é sobre autoliderança. É sobre não negociar com suas desculpas. É sobre decidir uma vez e seguir, mesmo quando o corpo grita para parar. Provérbios e Hill concordam em um ponto. A mente governada é o alicerce da prosperidade. Quando você aprende a se governar, nada externo pode te desestabilizar. O mundo lá fora só reflete o estado da sua mente. Se há ordem dentro, há abundância fora. E é por isso que, antes de buscar resultados, você deve buscar direção. Porque força sem direção é desperdício, e energia sem propósito é exaustão. A sabedoria bíblica e a ciência mental de Hill se unem nesse ponto. Quem domina a si mesmo encontra o caminho certo, mesmo quando ninguém mostra o mapa. Imagine-se no meio do mar, cercado por neblina, sem bússola, sem mapa, apenas flutuando. É assim que vive quem não tem direção clara. Provérbios 3:6 diz: Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas.
Isso é mais do que um conselho religioso, é um princípio de sabedoria universal. É sobre alinhar propósito com verdade, mente com fé e ação com visão. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido. Ele observou que todos os homens de sucesso que estudou, de Edison a Ford, tinham uma coisa em comum. Sabiam exatamente o que queriam e para onde estavam indo. Você já parou para pensar o quanto da sua vida tem sido gasto em caminhos sem direção? Talvez você esteja ocupado, mas não produtivo, cansado, mas não evoluindo, correndo, mas sem destino. A Bíblia chama isso de andar em círculos. Hill chamava de atividade sem propósito, o inimigo silencioso do progresso. Enquanto o mundo valoriza o movimento, a sabedoria valoriza o rumo, porque não é a velocidade que muda sua vida, é a direção. Provérbios 16:3 afirma: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso não é sobre esperar que algo aconteça, é sobre agir com clareza e fé. É o equilíbrio entre entrega e execução. É o ponto exato onde o espiritual encontra o prático. Napoleon Hill dizia: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o que ele queria dizer com isso é simples. Acreditar exige compromisso, exige plantar e regar a mesma semente todos os dias. O sucesso é um jardim interno. Você não colhe o que sonha, colhe o que cultiva. E quando seus planos estão alinhados com algo maior, um propósito, uma missão, um valor real, o universo inteiro conspira para alinhar as circunstâncias a seu favor. Mas atenção, não confunda propósito com emoção. Emoção é passageira. Propósito é inegociável. É o que faz você continuar quando a vontade some. É o que faz você permanecer quando tudo parece desabar. Agora olhe para a sua própria vida e reflita. Onde está faltando direção? Em quais áreas você tem sido indeciso, inconsistente, inconstante? Enquanto você não decidir com firmeza o que quer, o mundo continuará decidindo por você. E o mundo decide por escassez, por ruído, por distração. Hill dizia: a indecisão é o berço da dúvida, e a dúvida é o cemitério dos sonhos. Quando você define um propósito, tudo muda. A energia muda, as oportunidades mudam, as pessoas certas aparecem, a clareza é magnética. Mas propósito sem disciplina é só intenção. E intenção não constrói nada. É preciso movimento, é preciso decisão. É preciso coragem para fazer o que deve ser feito, mesmo quando ninguém entende o porquê. E essa coragem vem da sabedoria, não da força bruta, mas da lucidez interior de quem sabe o valor do que busca. Provérbios 4:7 declara: a sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria, e com todos os teus bens adquire o entendimento. Sabedoria é mais valiosa que ouro, porque ela reconstrói o que o ouro perde. Napoleon Hill descobriu que a maioria das pessoas fracassa, não por falta de talento, mas por falta de clareza e paciência. Elas querem resultado rápido, mas não querem maturidade. Querem riqueza, mas não querem sabedoria para sustentá-la. A sabedoria é o escudo invisível dos sábios. É o que separa quem constrói de quem se sabota. Ela é o que te faz pensar antes de agir, observar antes de reagir, esperar antes de decidir. E cada uma dessas atitudes protege seus recursos, sua paz e seu destino. Enquanto muitos buscam atalhos, o sábio constrói fundamentos. Hill reforçava esse mesmo princípio quando falava sobre ambiente mental. Ele dizia que prosperar é proteger o próprio campo interno com a mesma força que você protege sua casa de um ladrão. Você tranca portas físicas, mas deixa aberta a mente, permitindo que medo, inveja e dúvida entrem sem resistência. E é isso que destrói o que você está construindo. Por isso, selecione com cuidado o que entra nos seus ouvidos, o que ocupa sua mente, quem tem voz no seu coração.
Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Hill traduziria assim: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Escolha bem suas influências, porque elas moldam seu futuro. A sabedoria começa no silêncio e floresce nas escolhas. E quando você entende isso, para de culpar o mundo e começa a ajustar o próprio rumo. A vida não castiga, apenas corrige. E cada correção é um convite para se alinhar novamente com o propósito. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Essa é talvez uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Salomão não está falando apenas sobre palavras soltas, mas sobre vibrações criadoras. Cada frase que você diz, consciente ou não, molda silenciosamente o seu destino. E Napoleon Hill confirmou isso séculos depois ao ensinar sobre autossugestão, o uso deliberado dos pensamentos e palavras para programar o subconsciente e criar resultados reais. Hill dizia que a mente é como um solo fértil. Tudo o que você planta, dúvida, fé, medo, coragem, floresce em forma de experiência. Provérbios já afirmava o mesmo. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Essa é a tradução perfeita da lei da mente. O que você pensa constantemente se torna quem você é. O que você fala com frequência se transforma no que você vive. Pense nisso. Quantas vezes você repete frases como nada dá certo para mim, eu não consigo, não tenho sorte? Essas palavras não são inocentes. Elas são comandos. São códigos que o subconsciente executa sem questionar. A Bíblia chama de colheita. Hill chamava de programação mental. Mas o resultado é o mesmo. Sua vida externa sempre será o reflexo da linguagem que domina dentro de você. Quando Hill escreveu Pense e Enriqueça, ele não estava ensinando apenas sobre riqueza financeira. Ele estava mostrando como a palavra molda a realidade. Tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o segredo está na parte que muitos ignoram: acreditar. Acreditar é mais do que repetir. É sentir como se já fosse real. É vibrar antes de ver. É agir com fé antes de ter provas. E isso é exatamente o que Provérbios ensina. Fala com sabedoria e a instrução da bondade esteja na tua língua. Provérbios 31:26. Sua boca é o microfone da alma. E tudo o que você fala, o universo escuta e responde. Por isso, pare de usar sua voz para reforçar o medo. Use-a para decretar direção. Diga: eu tenho domínio próprio. Diga: eu sou guiado por sabedoria. Diga: a riqueza me acompanha porque eu ajo com propósito. Essas palavras, quando repetidas com fé e sustentadas por ação, se tornam pilares de transformação. Hill chamava isso de afirmação emocional. É a prática de repetir verdades com intensidade e convicção, até que o subconsciente aceite como realidade. E quando isso acontece, seu comportamento muda naturalmente. Você para de agir por impulso, para de se sabotar e começa a se mover de forma coerente com o que acredita. A mente deixa de ser inimiga e passa a ser aliada. Mas atenção! Não adianta repetir frases enquanto vive em contradição. Palavra sem ação é ruído. Fé sem disciplina é auto-engano. Você precisa agir em sintonia com o que declara. Se diz que tem foco, mas vive disperso, o subconsciente se confunde. Mas se declara foco e senta para agir, mesmo sem vontade, o subconsciente entende. Isso é real. E começa a trabalhar para te manter nessa vibração. Provérbios e Hill concordam em um ponto. Você não atrai o que deseja, atrai o que acredita. E o que você acredita é determinado pelo que você repete e reforça diariamente.
É por isso que o preguiçoso se convence de que o mundo é injusto. É por isso que o medroso enxerga riscos em tudo. E é por isso que o sábio vê oportunidades onde ninguém mais vê. A diferença não está nas circunstâncias, mas no padrão mental. Agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Comente aqui embaixo uma frase de poder. Pode ser: eu crio a minha realidade com sabedoria, ou minha boca é fonte de vida e propósito. Escreva, porque quando você escreve, fixa a mensagem dentro da mente. E quando a mente grava, o corpo obedece. Comentar não é só engajamento, é reprogramação. É o ato de transformar uma ideia em identidade. Lembre-se, a sabedoria fala antes de agir, e o insensato reage antes de pensar. A língua é o leme do navio. Se ela aponta para a direção certa, o destino muda. E é exatamente isso que Provérbios e Napoleon Hill tentaram nos mostrar com linguagens diferentes, mas verdades idênticas. Você é o autor do próprio destino, e suas palavras são a tinta com que escreve sua história. Pare e reflita. O que você tem declarado sobre sua vida ultimamente? O que você tem repetido no silêncio, antes de dormir, ao acordar, nas conversas diárias? Essas palavras estão te aproximando do que você quer ou te amarrando ao que quer deixar para trás? A mente é um servo fiel. Ela obedece ao comando mais forte, e o comando mais forte é aquele que você repete com emoção. Por isso, escolha suas palavras como quem escolhe tijolos para construir uma casa. Porque um dia você vai morar dentro delas. Provérbios 10:4 diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Essa é uma das leis mais diretas e impiedosas da sabedoria. A riqueza não é sorte, é consequência. Salomão foi claro: prosperidade não nasce do desejo, mas do esforço constante, disciplinado e silencioso. E Napoleon Hill reforçou a mesma verdade ao afirmar: o sucesso pertence aos que não param, porque enquanto a maioria espera motivação, os diligentes vivem por propósito. Diligência é um poder espiritual. É a prática invisível que transforma fé em fruto. É a constância de quem entende que mesmo quando ninguém aplaude, o universo observa. Hill chamava isso de esforço controlado, a capacidade de continuar aplicando energia no que importa, mesmo quando não há recompensa imediata. Ele dizia que a vida testa o comprometimento de cada homem com longos períodos de silêncio, e que a maioria desiste não por incapacidade, mas por impaciência. Agora, olhe para dentro de si e seja honesto. Em que áreas da sua vida você tem sido constante e em quais tem sido raso? Você é daqueles que começa com entusiasmo, mas desanima quando os resultados demoram? Ou daqueles que permanecem firmes, mesmo quando tudo parece parado? Provérbios chama o segundo de sábio. Hill chamava de vencedor inevitável. E a diferença entre os dois é apenas uma: os sábios confiam no processo. Apressado, diz Provérbios, acaba na pobreza. Mas o diligente, aquele que trabalha em silêncio, tende à abundância. Apressado não é apenas quem corre com pressa no relógio, mas quem tem pressa na alma. Aquele que quer o fruto antes da raiz, o palco antes do preparo, a colheita sem plantar. E essa mentalidade destrói impérios inteiros. Napoleon Hill alertava: a pressa é filha do medo. Quem teme perder tempo age sem sabedoria. Quem confia no tempo planta com paciência e colhe em dobro. Agora imagine duas pessoas. Uma planta e rega todos os dias. A outra planta e espera o milagre, reclamando do sol e da chuva. Ambas plantaram, mas apenas uma colhe. A diferença não está na semente, mas na constância. E constância é a forma mais madura de fé. A fé verdadeira não espera o momento ideal. Cria o momento ideal através da ação disciplinada.
Provérbios e Hill ensinam isso com linguagens diferentes, mas propósito igual. Enquanto o mundo corre atrás de atalhos, os sábios constroem rotinas. Enquanto uns buscam milagres externos, os diligentes geram milagres internos. E o milagre mais poderoso é aquele que acontece quando a mente se alinha ao esforço. Agora pense comigo. O que você poderia transformar se decidisse agir todos os dias, mesmo que apenas 15 minutos por vez? O que aconteceria se você parasse de buscar motivação e começasse a cultivar disciplina? Napoleon Hill dizia: a motivação te faz começar, mas a disciplina te faz continuar. E Provérbios complementa: o homem diligente será colocado diante de reis. Isso significa que o trabalho invisível é o ingresso para lugares visíveis. A excelência em silêncio atrai reconhecimento inevitável, mas há um ponto que poucos percebem. A diligência não é apenas sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar com propósito. O esforço sem direção é cansaço. O esforço com propósito é poder, é o combustível dos grandes construtores. Hill observou isso em todos os milionários que estudou. Nenhum deles trabalhava apenas por dinheiro, mas por uma visão maior. Eles sabiam que cada ato de esforço bem direcionado gerava energia acumulada. Energia que mais cedo ou mais tarde se transforma em resultado. Provérbios também ensina essa verdade. Os planos do diligente tendem à abundância. Tendem, porque é uma lei. A diligência é uma oração em movimento. Cada ação intencional é uma conversa silenciosa com Deus dizendo: eu estou pronto. E quando Deus vê prontidão, Ele libera a direção. O trabalho do homem encontra o favor divino, e o favor divino multiplica o trabalho do homem. Então, olhe para o seu próprio caminho e pergunte-se: você tem plantado com constância ou apenas sonhado com colheitas? Porque a colheita não chega para quem sonha, ela chega para quem insiste. Não para quem deseja, mas para quem trabalha. Não para quem fala, mas para quem faz. A diligência é o código que transforma a promessa em posse. E se hoje você sente que ainda não chegou lá, lembre-se, o silêncio do processo é o barulho da construção. Você pode não ouvir, mas está acontecendo. E se você continuar, o que é invisível hoje se tornará inevitável amanhã. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é a que enriquece, e com ela não traz desgosto. Essa é uma das distinções mais poderosas já escritas sobre riqueza. Existem dois tipos de prosperidade: a que vem da pressa e destrói, e a que vem da bênção e permanece. Napoleon Hill observou o mesmo fenômeno em sua pesquisa com mais de 500 milionários. Muitos haviam alcançado dinheiro, mas poucos haviam alcançado paz. Ele dizia: a verdadeira riqueza é aquela que o dinheiro não pode tirar. A riqueza que vem de Deus não pesa, não corrói, não causa medo de perder. Ela traz equilíbrio, porque ela não nasce do ego, nasce do propósito. E propósito é o que sustenta o sucesso quando as circunstâncias mudam. Salomão sabia disso, por isso repetia: comigo estão as riquezas e a honra, bens duráveis e justiça. Provérbios 8, 18. A sabedoria fala aqui em primeira pessoa, dizendo: quem me busca encontra riqueza e sentido. Isso significa que a prosperidade verdadeira começa dentro, não fora. Quantas pessoas você conhece que têm muito e ainda assim se sentem vazias? É porque confundiram abundância com acúmulo. Riqueza não é quantidade, é qualidade. É o estado de plenitude em que a alma e o propósito andam na mesma direção. Napoleon Hill chamava isso de riqueza durável, o tipo de sucesso que cresce com o tempo, porque é sustentado por princípios. E ele alertava: o homem que persegue dinheiro perde o caminho, mas o que persegue propósito atrai riqueza. Pense em quanta energia o mundo gasta correndo atrás do ter, sem perceber que o segredo está no ser. Provérbios 11, 28 declara:
Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como a folhagem. A riqueza que nasce da integridade é como árvore plantada à beira d'água. Ela resiste ao tempo. A riqueza que nasce da vaidade é como folha seca. O vento leva. Hill dizia que a mente humana é uma fábrica de energia e que essa energia precisa de um motivo maior para não se destruir. Por isso ele afirmava: o sucesso sem propósito é autodestruição lenta. E é por isso que Provérbios é tão direto. A sabedoria é o alicerce de toda prosperidade. Ela garante que o sucesso não te roube a paz, que o progresso não te transforme em escravo do próprio resultado. Agora olhe para si e pergunte: você quer ter ou quer permanecer? Quer correr ou quer construir? Quer status ou quer legado? Porque uma vida pode parecer grande aos olhos do mundo e ainda assim estar vazia de propósito. Mas uma vida guiada por sabedoria pode parecer simples e ainda assim ter tudo. Napoleon Hill dizia que os homens verdadeiramente ricos que conheceu não eram os que tinham mais, mas os que precisavam de menos, porque sabiam exatamente o que valia a pena manter. A prosperidade é uma consequência da harmonia entre fé, disciplina e propósito. E quando esses três se alinham, o trabalho se torna adoração, a rotina se torna meditação e o dinheiro se torna ferramenta. É o ponto em que o espiritual e o material deixam de ser opostos e passam a trabalhar juntos. Eu chamava isso de equilíbrio mental de abundância. Salomão chamava de vida prudente, mas ambos estavam falando da mesma coisa: o poder de viver guiado pela sabedoria e não pela pressa. A sabedoria não é lenta, ela é precisa. Ela não é rígida, ela é justa. Ela não corre atrás, ela atrai. E essa é a diferença entre o homem que vive cansado e o homem que vive em paz. Um corre o tempo todo tentando manter o que conquistou. O outro avança porque sabe que o que é dele é sólido. E aqui vai um lembrete que pode mudar sua perspectiva. A prosperidade divina não é sobre você ter mais do que os outros. É sobre você ser tudo o que foi criado para ser. É sobre cumprir seu propósito com excelência e permitir que o resultado seja a consequência natural disso. Agora, eu quero te convidar a fazer algo simbólico, mas poderoso. Comente aqui embaixo: eu escolho a riqueza com propósito. Escreva isso com intenção, como um decreto. Porque quando você escreve, não é apenas uma ação externa, é uma ativação interna. Você está afirmando à sua mente e ao universo que não quer qualquer riqueza, mas aquela que vem com paz, sabedoria e sentido. E lembre-se, o mundo valoriza a aparência, mas Deus valoriza a permanência. Apressado prospera por um tempo, o sábio prospera para sempre. E o segredo está na escolha que você faz todos os dias: correr por vaidade ou construir com propósito. Provérbios 4:26 diz: examina a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Essa frase parece simples, mas é um mapa completo para quem quer prosperar com sabedoria. Salomão está dizendo: observe seus passos, não viva no automático. Pense antes de agir, planeje antes de se mover. E Napoleon Hill dizia exatamente o mesmo. Você é o resultado direto das decisões que repete todos os dias. Ou seja, a sua vida é construída tijolo por tijolo, escolha por escolha. Cada atitude é um voto a favor ou contra a pessoa que você quer se tornar. E se você continuar escolhendo o caminho mais fácil, o prazer imediato, a distração constante, estará escolhendo também o arrependimento futuro. Mas se você escolher o esforço, a disciplina e a sabedoria, estará construindo um futuro que não desaba. Porque o sucesso, ao contrário do que muitos acreditam, não é um evento, é um hábito. Provérbios 21:5 reforça isso. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa leva à pobreza. E Hill completa:
Não existe fracasso permanente para quem não para. O fracasso só vence quando você decide parar de tentar. E é aqui que sabedoria e ação se unem. Você ora como se tudo dependesse de Deus e trabalha como se tudo dependesse de você. Esse é o ponto de equilíbrio entre fé e resultado. A Bíblia chama isso de prudência. Napoleon Hill chamava de propósito definido. Mas ambos apontavam para a mesma verdade. O poder está nas suas mãos. O mundo espiritual e o mundo físico respondem à decisão firme. Nada se move enquanto você não se compromete. E uma vez que você decide, o universo começa a se reorganizar para te acompanhar. Por isso, hoje, faça uma escolha diferente. Não espere o momento certo. Crie o momento certo. Não ore apenas por portas abertas. Prepare-se para atravessá-las. Porque sabedoria sem ação é sonho. E ação sem sabedoria é caos. Mas quando as duas se unem, nasce a verdadeira prosperidade. Aquela que traz paz, direção e propósito. Pense em tudo o que ouviu até aqui. Que Provérbios e Napoleon Hill falam a mesma língua. A língua da causa e efeito, da fé ativa, da disciplina e da mentalidade próspera. Que a riqueza começa dentro, que a sabedoria é o alicerce e que o domínio próprio é o muro que protege tudo o que você constrói. Que a palavra cria, o hábito sustenta e o propósito direciona. Então, antes de sair desse vídeo, faça algo simples, mas poderoso. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Não apenas para fortalecer este conteúdo, mas para continuar recebendo mensagens que alimentam sua mente e sua alma com sabedoria prática. Aqui você aprende a prosperar de dentro para fora. E agora, respire fundo e diga com fé: eu escolho sabedoria, propósito e ação. Repita até sentir que isso faz parte de quem você é. Porque quando a mente acredita, o corpo obedece e a vida responde. Lembre-se, Deus não abençoa quem apenas deseja, Ele abençoa quem decide e age. A sabedoria está te chamando e o próximo passo é seu. Aplique o que aprendeu hoje. Fale com propósito, haja com diligência, construa com fé. E quando o mundo olhar para os seus resultados, ele verá que Provérbios já sabia o que Napoleon Hill apenas traduziu. A verdadeira riqueza começa dentro. Você não está aqui por acaso. Você foi preparado para isso. E a sua nova fase começa agora. Então deixe o seu like, se inscreva e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa despertar a mente e a alma para prosperar. A sabedoria te chama. Responda com ação.